Eu vou dar um exemplo hoje, comprar um apartamento em São Paulo, tá? Mais ou menos o valor de 350 mil, um apartamento que tenha tudo, tem todo o conforto, lazer, tá bom? E eu vou dar um exemplo financiando uma parte, tá? E pagando ele à vista. E depois eu vou mostrar a parte de entrada, a gente investindo em fundos imobiliários. E se fosse um montante de 350, investindo em fundos imobiliários. Por isso que hoje eu até com o meu laptop aqui, porque tem bastante cálculo aqui pra gente fazer, tá bom? E eu não vou lembrar de cabeça, então hoje eu vou dar uma consultada aqui no computador, no que eu anotei aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar num financiamento de um apartamento de 350 mil. Você tem que dar mais ou menos uma média que eu coloquei aqui, tá bom? Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, mas é mais ou menos uma base aí de cálculos que eu vou fazer. Você dando 30% de entrada, você financiar e você precisa dar 30% de entrada nesse valor do seu apartamento de 350 mil, tá? Eu fiz uma simulação na Caixa mesmo, que é um dos mais baratos que tem, mas pode ser que você no seu banco seja um pouco mais barato, mas não vai fugir disso esse financiamento, tá? Então vamos lá. Um apartamento de 350 mil, 30% equivale a 105 mil. Então você vai ter que ter na mão aí 105 mil reais para dar de entrada e poder financiar o resto, certo? Não sei se vocês estão ouvindo o avião, hoje eu tô aqui fora e tá toda hora passando avião aqui. Logo menos eu tô na minha sala com a acústica, mas vamos esperar esse avião passar. Passou agora, a gente pode continuar, né? Então vamos lá. 105 mil você vai ter que dar de entrada, correto? Você vai financiar 245 mil. Coloquei uma taxa de juros média aí. Varia ser de 7 a 8%, é uma taxa ótima. Quando eu comprei o meu, eu tava com uma taxa de 11% ao mês, tá? De juros, você paga ao mês. Então 8% de juros ao mês, pode ser maior ou menor. E eu simulei um parcelamento na Caixa de 420 meses e vai dar mais ou menos 1931. Só que esse financiamento de 1931,69 é se for um apartamento da Caixa, se for vinculado com a Caixa, algum apartamento que a Caixa esteja financiando, tá? Caso não for nenhum apartamento da Caixa, for de outra construtora, alguma coisa do tipo, ele vai sair em 420 meses, 2.292, tá? E sendo a última parcela 597. Isso vai variar muito. Então vamos lá, você vai ter uma parcela fixa praticamente de 2.292. Isso vai, todo mês cai, mas vai cair R$1, R$2. Lembrando que é 420 meses, meses pra cá, entendeu? Então vamos lá. Lembrando que você comprando seu apartamento, você tem que pagar o ITBI, que é 3% do valor do imóvel. Pode variar, mas é 3%. Então você vai pagar ITBI, aí você vai pagar R$10.500 só de TBI também, para comprar o seu imóvel. Você tem que pagar o engenheiro, porque o engenheiro, quando você vai fazer o financiamento, vai ter que pagar o engenheiro. Eu coloquei uma média de R$3.000, tá? Você pagando um engenheiro. E tem as outras despesas que vai ser mensal. O valor do IPTU, em um apartamento assim, vai variar de R$1.900 ao ano, tá? Eu coloquei R$159 ao mês, se você for parcelar em 12 vezes. Tem o condomínio, coloquei a média aí de R$500 no condomínio, tá? E a reforma, se o apartamento tá cru, tá novo, você vai precisar reformar, vai precisar colocar piso. Eu coloquei a média de 50 mil aí, para você fazer uma reforma no apartamento inteiro. Pode ser menos, pode ser mais, vai depender de tudo. O custo da entrada, com tudo, ficou R$168.500, tá bom? E o custo mensal do financiamento, mas as suas outras despesas de condomínio, IPTU, eu coloquei aqui, tá? Mensal, eu coloquei no primeiro financiamento, que é aquele vínculo com a Caixa. Se for a construtora Caixa estiver vinculado com esse apartamento, sai 2.590, tá bom? Isso sem contar a conta de água, luz, despesas e manutenção que você tem, e manutenção no condomínio também, que vem tudo no condomínio a mais, entendeu? Então eu não tô colocando essas despesas. São 2.590 que você vai ter que disponibilizar todo mês, tá? E fora o dinheiro que você já deu de entrada, que foi os 168 mil. Vamos arredondar aí para 169 mil, tá bom? E o custo do financiamento 2, que seria sem vínculo com a Caixa, sairia 2.951, quase R$3.000 aí, ó. Você vai ter que pagar de parcela, isso sem conta de água, conta de luz, despesas e manutenção.
Só coloquei aí o valor do IPTU e o valor do condomínio embutido, tá bom? São quase 3 mil reais aí por mês que você vai ter que desembolsar um apartamento de 350 mil, dando 30% de entrada, tá bom? E vamos supor que se você investisse ele, compraria, você tem o dinheiro total do apartamento, você daria os 350 mil, mais 50 mil de reforma, sairia 400, mais 10.500 de ITBI, 410 mil, mais 3 do engenheiro, 413 mil reais, tá bom? Se fosse tudo à vista. E lembrando que esse valor de financiamento aqui, se você for calcular, você pegou 245 mil. Você vai pagar em torno aí de uns 600 mil reais. Se você for ver no montante, pagar certinho as parcelas, vai dar mais ou menos em torno de 600 mil reais, tá? Fica até o final que eu vou te falar como eu comprei o meu, quais os valores e se valeu a pena ou não, tá bom? Esse videozinho é um pouco mais longo, mas vai valer a pena. Então vamos lá. No primeiro financiamento, 2.590, né? Você vai ter um custo aí, sem o resto das despesas, né? E no segundo, 2.951, beleza? Então vamos simular agora um investimento no fundos imobiliários. Se você tivesse 105 mil, tá? É a primeiro você dando a entrada de 30%, então vamos dizer que você dá 105 mil aí, tá? Você investe em fundos imobiliários e eu vou dar 3 cenários aqui, que é o que pode acontecer, tá? De 8%, de 10% e de 12%. Que o de 8% com certeza dá para você ter 8% de rentabilidade ao ano em fundos imobiliários, mas dá para colocar até mais depois que você começa a ter uma familiaridade, começa a investir em vários, você vai ter uma rentabilidade maior que 8%, mas eu coloquei o baixo, 8%, 10% e 12%, tá? Os juros de 8% ao ano, isso eu nem coloquei juros compostos, tá? Juros sobre juros, porque todo mês você reinveste e todo mês você vai ganhando juros compostos, tá? Então o que você ganha, você pode reinvestir, que é melhor. Então, sem juros compostos e sem reinvestimento, 105 mil, ele vai te dar 8.400 no ano. Ou 700 reais ao mês. Então, todo mês, com 105 mil, você pode ter 700 reais com 8% de juros, que não é muita coisa, hein? É pouca coisa, dá pra chegar a mais aí, dá pra chegar, a média aí é 10% e se você pegar um investimento bom de 12%. Colocando 10% dá 10.500 ao ano, ou 870 reais por mês. Já começou a ficar bom, hein? Tá quase no salário mínimo já, hein? E uns juros de 12% ao ano daria 12.600 reais por ano, ou 1.050 reais ao mês. Isso investindo 105 mil, fora que vai ser muito mais no final do ano, você vai receber muito mais de 1.050, por quê? O que é legal, você pegar esse 1.050 e reinvestir. Mas também se você não conseguiu reinvestir, você tá pegando esse dinheiro para pagar um aluguel, alguma coisa do tipo, você pode também. Então já dá 1.050 reais, tá vendo? E olha a mágica aqui. Se você fosse pagar à vista, eu não coloquei só o valor de 350 mil. Não coloquei o resto, os 400 e pouquinho que a gente fez da reforma, mais o engenheiro, ITBI, todas essas coisas eu não coloquei, só vou colocar 350 mil e olha essa mágica. Os juros de 8% de 350 mil reais investindo em fundos imobiliários, com rentabilidade de 8% ao ano, dá 28 mil por ano. Ou seja, 2.300 ao mês. 2.300 reais ao mês, você já consegue pagar um aluguel de um apartamento desse porte, que sairia, não vai passar de 2.500 com o condomínio, mas eu chuto aí 2.000 você consegue pagar ele, um apartamento, um aluguel, e ainda sobraria 300 para você reinvestir se você precisasse, ou não, se você continuar reinvestindo, isso aí vai gerar uma bola de neve, vai ser muito mais, entendeu? E juros de 10% ao ano daria 35 mil ou 2.900 por mês. Olha aí, muita gente não ganha esse valor aí, hein? 2.900 por mês já é você já tá fora da média aí do pessoal que ganha do brasileiro. Tá? E uma rentabilidade de juros de 12% ao ano daria 42 mil ou 3.500 ao mês. Olha isso. Você já pagaria o seu aluguel sem precisar trabalhar e ainda sobraria R$ 1.500 para você ou reinvestir ou pagar suas outras contas. Olha já o nível como já mudou. E você tem um patrimônio de 350 mil no banco.
tá bom? Agora imagina se você reinveste isso, quanto que não vai dar, entendeu? Então, 1 milhão aí, ó, já tá próximo de você ser milionário, se você conseguir uma renda dessa e continuar reinvestindo, tá vendo? Ó, como eu disse, um aluguel num apartamento desse não vai ultrapassar 2.500, tá? Você não vai ter dores de cabeça de manutenção, não vai ter, se você tá alugado lá, todas essas manutenção que tiver no apartamento, alguma coisa do tipo, o dono do apartamento vai ter que fazer, não tem jeito, é obrigação dele, só se for alguma coisa de pintura, alguma coisa que você mesmo quebrou, aí você tem que arcar, mas fora isso, a manutenção, essas coisas são tudo do dono do apartamento, né? Você não tem dor de cabeça, e com os fundos imobiliários, você pode vender a qualquer hora, entendeu? Se eu preciso dos 350 mil agora, eu posso vender ele agora, que eu consigo o dinheiro no dia seguinte, já cai na minha conta, ou até mesmo no mesmo dia, já cai na minha conta e eu já posso sacar ele. Agora, se você tiver um apartamento físico, não. Você vai ter que esperar. Você pode vender no dia seguinte, se você der muita sorte, mas pode demorar 1, 2, 3, 4 meses, 5 até anos para você conseguir vender e pegar o valor que você quer nesse apartamento, tá? A diferença do fundos imobiliários é que você investe a longo prazo, então o que pode acontecer é os fundos estar valendo menos, entendeu? Você investiu, por exemplo, 350 mil, agora o fundo caiu por decorrência do mercado e você quer sacar, ele pode estar valendo, por exemplo, 320, 330, como é uma renda variável. Mas ele não costuma cair muito, o fundo imobiliário não é igual a ação. Ele cai bem menos do que a ação, a volatilidade dele é bem menor, tá? E o que seriam os fundos imobiliários? Eu vou fazer uma explicação rápida. Seria você investir em imóveis de empresas, por exemplo, em shopping, em farmácia, em hospital, em diversas coisas que o pessoal arrecada dinheiro e te paga um aluguel. É como se você tivesse um imóvel e ele está te pagando um aluguel, tá? Mas só que tá lá, é no papel. E eles investem em algumas rendas fixas, tá? De papel, né? Como se você tivesse investido em renda fixa. Então eles também investem em renda fixa, que são de papel, tem de laje, lajes corporativas, tijolo, tem vários tipos de fundos imobiliários. Isso eu vou deixar para um outro vídeo que é muito específico, tá? E tem também análise fundamentalista que você pode fazer. Com o decorrer do tempo eu vou fazendo uns vídeos sobre fundos imobiliários e vocês vão gostar, você vai ver, é bem legal. Então é isso. Então você já imaginou o tanto que você vai pagar de juros num apartamento, se você for financiar, tá? E se for à vista, beleza, até vale a pena comprar. Mas é aquele negócio, é o seu sonho. Se você tem um sonho de fazer isso, vai em frente e segue o sonho. Mas agora a curiosidade aqui que eu falei no final, eu vou falar em números. Minha realidade hoje, o que aconteceu e quanto que eu pago, quanto que eu já paguei e quanto ainda vou ter que pagar no meu apartamento, tá? Eu comprei meu apartamento faz uns 6 anos aí mais ou menos e ele valia 265 mil reais, tá? E eu tive que dar de entrada mais ou menos, foi uns 80 mil aí, mais ou menos isso, tá? Eu dando de entrada esse valor, eu fiz um financiamento, aí teve as despesas, outras despesas, e minha parcela chegou a 2 e pouquinho, 2.500 mais ou menos, fora o condomínio, entendeu? Um apartamento hoje vale 350 mil mais ou menos, só que o que eu já gastei de parcelas foram 154 mil reais. Eu tô na parcela 72, financei em 360 meses. Só de parcela foi 154 mil reais, tá? Imagina se eu tivesse investido mais ou menos os 100 mil reais. Aí, mais ou menos isso, uns 100 mil reais, quanto que eu não teria? E eu tenho uma dívida ainda de 100 e poucos mil pagando todo mês, tá? E eu imagina se o meu aluguel lá é mais ou menos 2 mil reais, certo? Então ele ainda não se paga, ainda não consigo pagar minhas parcelas com o aluguel, que eu não moro lá. Agora imagina se eu investisse esses 100 mil reais, faz 6 anos que eu comprei, investisse os 100 mil reais no fundos imobiliários, com uma rentabilidade de 8%, eu ia ganhar 48 mil, esses 6 anos. Eu ia ter um valor de 148 mil. E melhor ainda, em vez de eu pagar as parcelas, eu guardaria essas parcelas. Eu vou simular 2 mil reais de parcela. Todo mês, 2 mil reais em 6 anos se eu guardasse. Mas eu não estou colocando juros sobre juros, tá?
eu vou colocar R$ 2.000, daria R$ 144.000 em 6 anos se eu guardasse R$ 2.000 sem nenhuma rentabilidade. Eu teria um montante de 148 mil mais 144 mil. Eu teria 292 mil. Só que, como eu teria uma rentabilidade mensal e anual de 8% no mínimo, então eu já ultrapassaria os 350 mil hoje em dia. Eu já teria muito mais de 350 mil na conta. E se eu quisesse comprar o mesmo apartamento hoje que eu comprei há 6 anos atrás, que valia 265 mil, eu poderia comprar ele à vista e não teria nenhuma dívida agora. Ia me sobrar ainda dinheiro para reforma e para pagar engenheiro, ITBI, todas essas coisas. Você viu como eu, hoje em dia, não acho que vale a pena comprar um apartamento. Só se for muito seu sonho ou uma casa que você queira muito, você fala assim, não, eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar essa casa porque é meu sonho. Beleza. Mas fazendo um comparativo dos dois, não vale a pena você comprar um apartamento, ainda mais financiado, esquece. Tenta não comprar um apartamento financiado, tenta economizar para você dar o máximo de entrada se você não conseguir pagar à vista e pegar um juros bem menor, tá? Porque não vale a pena. Então, em 6 anos, eu conseguiria comprar o meu apartamento à vista e não estaria pagando esses juros absurdo e não pagaria 2 apartamentos hoje em dia, praticamente, ou até mais, entendeu? Porque o que eu peguei de empréstimo, eu fiz um cálculo, deu 600 e poucos mil, eu peguei 200 mil mais ou menos de empréstimo, porque foi 265 mil, eu peguei 200 mil, mas aqui eu peguei também o valor do ITBI e do engenheiro, aí eu coloquei junto lá e eu também tive que reformar. Então, imagina isso, hoje em 6 anos eu estaria com um apartamento quitado, novo ali, ó, meu, com um valor que você vê que a rentabilidade foi muito maior do que a inflação do e até mesmo o IGPM de apartamento, essa alta aí. Todo esse dinheiro investido, eu teria ganhado muito mais do que se eu tivesse com o apartamento hoje. Entendeu? Hoje eu pago uma parcela muito alta, mesmo com a pandemia eu consegui reduzir minha parcela, mas mesmo assim continua sendo alta. Por isso eu deixo ele alugado para ele tentar quase se pagar. Eu ainda tenho que colocar do meu bolso alguma coisa, porque tem um condomínio também. Entendeu? E fora os fundos, se eu quisesse pegar o dinheiro hoje, eu consigo pegar. Se eu quero vender meu apartamento hoje, eu não consigo vender. Não estou falando que um é ruim e outro é bom. Eu estou falando na mentalidade de investidor e investimentos. Você tem um apartamento, você perde muito mais dinheiro do que se você investisse em fundo imobiliário e alugasse um apartamento do mesmo porte. E com esse dinheiro da entrada você faria um montante. Até se é seu sonho comprar um apartamento, compraria à vista. Então, coisa de 6 anos eu conseguiria comprar um apartamento à vista. Entendeu? Não é muito tempo, porque eu estou financiando ele em 360 meses, até ele ser meu de verdade. Olha quanto tempo, eu vou levar 30 anos para falar assim, ele é meu. E sendo que eu poderia ter comprado o meu apartamento hoje, depois de 6 anos, e ser à vista, e eu já falar assim, esse apartamento é meu, não é financiado, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like. Se quiser que eu fale mais sobre esse assunto de fundos imobiliários, o que vale mais a pena, só mandar aqui no direct. Mas é isso.